Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UTV, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até a 13h. Eu quero você comentando, curtindo, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, fazendo as suas perguntas ao nosso entrevistado de hoje. O telefone é o 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Nossa conversa de hoje com o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Tudo bem, Pinheiro Pedro? Seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é o programa Gente que Fala. Obrigado sempre pela colaboração com a gente. Temos a certeza de que, ao longo desse ano de 2023, teremos muita coisa a tratar, muita coisa a conversar por aqui, para levar informação e formação de opinião ao nosso público. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Muito obrigado, Mauro. Para mim é um prazer estar de novo com você, né? Já não nos vimos desde o ano passado, então... Um bom ano, um bom 2023 aí para você, para toda a turma do Gente que Fala, né? Os nossos queridíssimos produtores, o Fausto Camunha, né? O Zenilda, né? O Pedro, que sempre nos ajuda. Vamos seguir adiante aí, sempre juntos, em prol da boa notícia. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado pelas palavras, um bom ano para você aí também, para todo mundo da sua equipe aí, da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a todos os colegas, né, da Prefeitura de São Paulo, que sempre nos atendem aqui com grande gentileza, trazendo as informações necessárias para o nosso público. E hoje, assuntos importantes que a gente precisa tratar por aqui, não é, Pinheiro Pedro? A gente vai falar do clima, diversos aspectos, né? O clima político, né? Muito quente, o clima também do ponto de vista da meteorologia. A gente vai começar falando a respeito da meteorologia, afinal de contas, 2023 já está aí, chegou, a chuva veio junto, não foi embora, e o verão está bastante chuvoso, já tem deixado marcas pesadas em diversos lugares do Brasil, de norte a sul do país. São ondas de calor e chuvas extremas registradas em diversos estados brasileiros desde dezembro, desde o final do ano passado, e a chuva leve, porém contínua, vem castigando o sudeste do país, não é, Pinheiro Pedro? Acho que para a gente entrar nesse esclarecimento do porquê de toda essa situação, talvez a gente tenha que falar um pouquinho que a gente está numa situação de mudança, e a gente estava sob o efeito do Laninha, e 2023 parece que volta a ter o efeito do El Ninho. É por aí que a gente deve começar, Pinheiro Pedro? Na verdade, o Laninha está se estendendo por mais um ano, né? Nós estamos no terceiro ano do Laninha, né? Ou seja, está havendo alterações climáticas globais muito sérias, né? A influência do Laninha no Pacífico é vital aqui para a nossa região, né? Atravessa os Andes e envolve a mudança do quadro climático, principalmente no Atlântico Sul. Nós estamos sofrendo um processo de degelo no Atlântico Sul, da Antártica. Isso tem feito com que ocorram ondas de frio, né? Glaciais, que se projetam em direção ao Equador e passam, obviamente, pela América do Sul, e é isso que tem feito com que a gente esteja sofrendo essas alterações enormes de temperatura, né? De um dia para o outro, de uma semana para outra, e climas como esse que estamos tendo hoje em São Paulo, que é um clima do mês de julho, né? Não é um clima do mês de janeiro, né? Chuva fria, né? E fina, e uma massa de nuvens, né? que recobre a região sudeste até Brasília, né? Então, isso significa que nós estamos passando por um novo ciclo climático na Terra. Uma coisa importante nós observarmos, Mauro, isso é muito importante, o planeta
ele passa por alterações climáticas há 4 bilhões e 300 milhões de anos. E, geralmente, esses ciclos climáticos, né, são formas que o planeta tem de se salvar, né? A gente tem mania de falar que a gente salva o planeta. Não, o planeta se salva sozinho, né, há bilhões de anos. E, geralmente, se livrando do que está na superfície dele, né? Já o fez várias vezes, né? Nós mesmos, seres humanos, já fomos vítimas de um período glacial enorme, né, que fez com que a gente repensasse todo o nosso processo civilizatório de 9.000 anos para cá. Ou seja, é possível, nós estamos agora vivendo ciclos climáticos que já existiam no planeta, mas que se ocorriam de 60 e 60 mil anos, de 600 e 600 mil anos, né, de 11 e 11 mil anos, ou seja, há uma série de conjunções de ciclos que estamos agora vivendo, dos quais nós não tínhamos sequer memória histórica antes. Se nós acrescentarmos a isso todo o processo industrial dos últimos 300 anos, né, onde passamos a retirar do subsolo do planeta uma série de produtos minerais que estavam ali estocados, né, e que passaram por um processo industrial a gerar efeitos sobre a nossa atmosfera, né, nós temos, então, uma aceleração de ciclos que faz com que hoje a gente sofra alterações como a que estamos vivendo, né, que são essas de chuvas, regimes climáticos absolutamente confusos, alterações climáticas muito fortes, excesso de chuva e falta de água, né, em períodos alternados. O Laninha é um fenômeno climático, não é, Pinheiro Pedro, que provoca o resfriamento, né, das águas do Pacífico e traz todos esses efeitos aqui para a gente no hemisfério sul, na região do Atlântico, né? Você destacou aí no início da sua explicação que a gente vai entrar pelo 3º ano sob o efeito do Laninha. Essas coisas não são previsíveis, é um período pelo El Niño, um período pelo Laninho, essas coisas nos pegam mesmo de calças curtas, digamos assim. Era de se esperar uma mudança, né, para o El Niño entrar em ação agora, o que não aconteceu. Como é que isso funciona exatamente? Nós estamos prevendo alterações climáticas profundas no planeta Terra há pelo menos 40 anos, né? Não é à toa que, em 92, assinamos um tratado quadro de mudanças climáticas, né, que entrou em vigor justamente por conta da constatação científica de que o planeta está sofrendo alterações climáticas importantes e há necessidade de que os países tomem medidas de resiliência, de adaptação, né, e de mitigação das suas atividades econômicas, visando ampliar a nossa capacidade de resistência a essas alterações do clima, principalmente a manutenção da produção de alimentos do planeta. Então, essa é a razão pela qual nós temos hoje em vigor, desde 92, um tratado de mudanças climáticas, né, e já estamos no 26º encontro dos países, né? A cada ano se faz esse encontro, chamado COP, que é a Conferência dos Países Partes, para atualizar os tratados e os entendimentos de resiliência da mudança do clima do planeta. Nós não temos um controle sobre isso. Aliás, eu sou um crítico do último tratado nosso, que é o de Paris, de 2015, justamente pelo fato de ali estar mencionado que o planeta não pode alterar a sua temperatura em 2 graus centígrados, porque aí nós teremos um processo de não retorno das alterações. Eu acho muito perigoso você pôr isso no papel, porque você transforma o nosso tratado num tratado termostato, né? Digamos que 2 vulcões entrem em erupção nesse ano. Nós já teremos essas alterações de temperatura do planeta provocadas por um evento que absolutamente sobre o qual não temos controle. É o caso também do evento de aquecimento e esfriamento do Pacífico. Nós não temos controle sobre isso, né? Nós podemos fazer, no máximo,
é adotar medidas da nossa esfera de atribuição, né, com referência às nossas atividades e o aumento de condições de resiliência da nossa população, né, face a essas alterações. É o que estamos fazendo. Uma vez que tudo isso, Pinheiro Pedro, interfere na produção de alimentos no mundo inteiro, estamos correndo um risco maior de insegurança alimentar. Tem muitas populações que já sofrem disso por outras razões, né? Não por questões climáticas, mas este é um problema que pode piorar. E aí, na Prefeitura de São Paulo, como é que a convergência entre as diversas pastas, a sua e com as pastas que lidam com a questão da segurança alimentar, né, no sentido de fazer as devidas prevenções, Pinheiro Pedro? Veja, no mundo já há todo um trabalho voltado à melhoria da segurança alimentar, né? Nós temos atividades em larga escala e em pequena escala. Há fatores sociais e econômicos, você tem razão, isso daí faz parte da geografia humana, mas também temos necessidade de ações, né, de larga escala para a manutenção da produção de alimentos. Isso é que nos leva a trabalhar também no âmbito dos microclimas, né? Quem nos ensinou isso há muito tempo atrás, eu tive essa oportunidade de ter essa aula pessoalmente, em conversas, em encontros próprios, foi o professor Aziz Abissabia, né, o falecido geógrafo, o nosso sábio brasileiro, que falava: olha, Fernando, muito bonito nós tratarmos as questões climáticas a nível global, mas a gente precisa resolver nossos problemas da área dos microclimas, né? Então, é o que estamos tratando. São Paulo é uma bacia microclimática. Nós temos uma relação aqui muito complexa, porque estamos numa região metropolitana com 39 municípios, né, numa depressão entre duas áreas serranas, né, a Serra do Mar e a Serra da Cantareira, e um volume de expansão urbana de leste para oeste, né, e vice-versa, sendo que ao sul e ao norte o que nós temos são as nossas fontes de abastecimento de água. Então, nós somos muito sensíveis às alterações do clima, e é em função disso que a cidade de São Paulo, né, se programou para ter uma secretaria especializada na questão climática. Essa ideia veio com o prefeito Bruno Covas, em dezembro de 2020, quando ele criou esta secretaria num decreto de reforma da administração municipal, né? E, no entanto, o Bruno faleceu sem implementar a secretaria. Coube, então, ao prefeito Ricardo Nunes, né, quando assumiu a prefeitura em maio, me convidar para a tarefa de implementar esse organismo de coordenação climática, de inserção do vetor climático no sistema decisório do município de São Paulo. É uma experiência inédita. Nós temos duas secretarias do clima no Brasil só, a de São Paulo e a de Niterói, que foi criada pelo Axel Gael, né? Também no mês de janeiro deste ano, do ano passado, né? Portanto, depois do Bruno, mas que começou a funcionar antes, né? Porque já em janeiro ele já estava nomeando o secretário do clima de Niterói, um grande amigo nosso também, que está fazendo um excelente trabalho. Afora as duas secretarias do clima municipais no Brasil, nós temos um Ministério de Câmbio Climático da província de Misiones, na Argentina, e a Secretaria de Mudanças Climáticas da Presidência da República nos Estados Unidos. Então, são 4 instituições especializadas de primeiro escalão, né, em órgãos federativos em todo o continente americano. O que estamos fazendo, portanto, em São Paulo é inédito. Como estamos trabalhando em São Paulo? Para que se tenha uma ideia. Ora, nós precisamos inserir o vetor climático em todas as atividades da prefeitura. Portanto, é uma ação que parte do gabinete do prefeito, por isso que eu sou um secretário executivo, eu estou na Secretaria de Governo, no gabinete do prefeito, e, a partir daí, a gente tem um trabalho de implementação desta governança em articulação com as demais secretarias. Para tanto, o prefeito Ricardo Nunes aprovou um plano climático da cidade de São Paulo, que nós chamamos de Plano Clima. Esse plano demorou 18 meses para ser feito,
Ele foi conduzido pelo Bruno Covas, né? Mas ele não teve a oportunidade de implementá-lo. Então, coube ao Ricardo Nunes fazer um decreto de implementação deste plano. É um plano com 60 objetivos, que estão distribuídos em 43 tarefas estratégicas, que estão divididas dentro de 5 vetores estratégicos de ação para a implementação do clima. Preparar a cidade de hoje para amanhã, cuidar do bioma da Mata Atlântica, gerar emprego e renda, trabalhar com a cidade de hoje para amanhã, né? E estabelecer a segurança para as atividades humanas, né, e econômicas da nossa cidade. Essas ações estratégicas, elas envolvem as 43 tarefas que estão distribuídas para determinadas secretarias. Nós temos secretarias líderes para a aplicação de todas essas tarefas. O que nós fazemos aqui na secretaria? Nós cobramos periodicamente o cumprimento dessas tarefas, mesmo porque o plano climático tem um objetivo estratégico de reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa em até 50%, ou no mínimo em 20%, até 2030, e zerar as emissões, que é o que diz o tratado e a Carta de Paris, zerar as emissões até 2050. Portanto, é uma tarefa que transcende os governos, né? Transcende os mandatos e é extremamente estratégica para a cidade de São Paulo. É a principal tarefa hoje da nossa secretaria, dentre outras, né? Programa A Gente Fala, 12h16, nossa conversa hoje ao vivo com o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Pinheiro Pedro, você destacou também agora, aí na sua fala anterior, a iniciativa lá de Niterói, que importou a nossa ideia, né, da Prefeitura de São Paulo, de criação da Secretaria do Clima por lá, de mudanças climáticas por lá também. O Rio de Janeiro, ali, aquela região ali de Niterói, região dos lagos, que é muitas vezes castigada também pelas questões climáticas, fortes chuvas nessa época do ano. Que tipo de intercâmbio vocês podem ter, a nossa secretaria aqui com a deles lá, exatamente nesse momento do ano, onde existe muita preocupação? Nós temos feito uma troca de impressões e conversas já desde o início, né? Desde quando eu assumi. Uma das primeiras pessoas a me visitar foi o nosso secretário de Mudanças Climáticas do município. E depois de Niterói. E depois eu estive lá em Niterói. O Axel é conhecido, meu amigo de muitos anos, nós somos do PV juntos, então a gente já tem uma filosofia muito forte, né? Isso é interessante, porque o Axel é um cara voltado para essa questão, né? Enquanto que o nosso prefeito Ricardo Nunes, ele é um indivíduo que abraçou o tema, né? Então, são duas posturas muito diferentes, mas igualmente importantes, né? O que nós temos feito? Nós temos feito interrelacionamentos, não só com a Secretaria de Niterói, que tem um trabalho muito voltado para o plano climático deles, né? Que é muito voltado para a questão de resiliência, né? E de redução de emissões. Mas, no nosso caso aqui, nós temos uma atividade um pouco mais complexa. Eu vou dar um exemplo do que a gente está fazendo, que é muito interessante. Nós temos hoje um grupo de trabalho baixado por portaria nossa, que envolve o município de São Paulo, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado do Acre, o governo do Acre, né? E agora já estamos acrescentando nesse grupo de trabalho o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, Subsecretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Qual é o interesse dessa interligação? Nós temos hoje uma consciência geográfica de que o regime de chuvas na cidade de São Paulo é totalmente dependente do que ocorre na região amazônica. É de lá que vem a água que se precipita aqui. Aliás, não só a água. Nós tivemos agora, recentemente o episódio da queimada naquela região,
que veio se precipitar aqui, né? Ou seja, há uma corrente, né, que a gente chama de rios aéreos, né? Uma corrente, né, de ar muito clara que bate ali na parede dos Andes e vem se precipitar na região sudeste, né? Ora, não adianta nós tratarmos das emergências hídricas na cidade de São Paulo sem conversarmos com a área geográfica que é a origem dos nossos regimes hídricos. Isso é um exemplo do que estamos fazendo no município de São Paulo aqui, de interligação com outras atividades. É importante nós entendermos o seguinte, que é algo que muita gente às vezes desconhece mal. São Paulo é a quarta cidade do mundo inserida na quarta região metropolitana do planeta. Nós temos o terceiro PIB do país, o terceiro orçamento da nação. O nosso PIB equivale a 3,5 vezes o PIB do Chile, da cidade de São Paulo. Então, nós precisamos adotar uma postura de que a nossa cidade é mais responsável do que os demais 26 estados da federação no que tange às atividades econômicas que sustentam o Brasil. E são essas atividades que precisam ser resguardadas, né, face às alterações do clima. Né? É o abastecimento de alimentos na cidade de São Paulo, por meio do CEAGESP, que abastece grande parte do país. Né? O CEAGESP abastece não só a região de São Paulo, abastece os demais estados da federação. Fizemos um trabalho de plano de prevenção de chuvas na cidade de São Paulo, muito bem elaborado, e que está sendo executado já há algum tempo, mas que passou para a coordenação geral da Secretaria de Mudanças Climáticas no ano passado. Então, veja só, Mauro, que interessante. De 21 para 22, né, nós tivemos a primeira coordenação geral nossa desse plano preventivo de chuvas de verão. Pela primeira vez, nós tivemos 6 anos, a maior precipitação de chuvas dos últimos 6 anos e o menor índice de danos dos últimos 18. Pela primeira vez na história, não se teve notícia de inundação no CEAGESP, nem no Mercadão. Então, somente esse dado já demonstra o cuidado que se teve com a manutenção da segurança alimentar e do abastecimento de alimentos, né, estratégico na cidade de São Paulo para todo o Brasil. Né? Então, é interessante nós vermos como alterações de administração, de gestão, né, têm reflexos para a economia nacional, né, e tudo em função da melhoria da nossa resiliência às alterações do clima. Ainda sobre o plano preventivo de chuvas de verão, Pinheiro Pedro, eu me lembro, em janeiro do ano passado, no começo do ano passado, nós falamos aqui a respeito. Você explicou, é um trabalho que começa anteriormente, em setembro, não é isso? Com alguns meses aí de antecedência. Para esse ano, 2022, 2023, como é que isso funcionou? A gente teve um início de ano diferente, vou até colocar aqui algumas informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Isso foi divulgado ontem. A cidade de São Paulo registrou temperatura média máxima de 24 graus entre 1º e 8 de janeiro, é a mais baixa média desde 1982, e uma das explicações é a baixa incidência solar nos últimos dias, e entre quinta, dia 5 e domingo, agora dia 8, foram apenas 36 minutos de sol na capital, ou seja, temos pouca insolação, mas também não temos chuva aqui na capital, né? Isso, claro, evidentemente, facilita o trabalho A baixa temperatura reduz a precipitação, né? As chuvas de verão, elas são pancadas, né? Então, essa baixa temperatura segura, né? Nós temos sido por esse período de depressão, né? Temos tido episódios de chuva muito grandes na região sudeste, né? Mas, graças a Deus, nós temos sido poupados em alguns momentos. Mas já tivemos episódios de inundação já na cidade de São Paulo, já no início desse ano, inclusive. O que acontece? O nosso plano preventivo de chuvas, ele começa a entrar em vigor por uma portaria nossa, né, da Secretaria
de Mudanças Climáticas em setembro do ano passado e ele dura até março, né, deste ano. Portanto, é um período entre de um ano para o outro, né, que se faz a execução desse plano. Ele envolve quase todas as secretarias encarregadas da infraestrutura e da zeladoria da cidade de São Paulo, mas também integra a Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, porque nós precisamos ter dessas secretarias o fornecimento de áreas necessárias para, eventualmente, alojar desabrigados, né? Então, a gente também já tem todo esse trabalho. Esse trabalho ele é operacionalizado pela nossa Defesa Civil, né? A Secretaria tem a coordenação geral, né, de mudanças climáticas, mas a coordenação operacional é da nossa Defesa Civil. Então, nós trabalhamos integrados, né? Agora, São Paulo tem alguns privilégios, né? Nós temos um grande problema geográfico. São Paulo é uma extensa área de inundação. Nós temos os morros, né? E a partir das encostas e dos fundos de vale, nós brigamos constantemente com o regime de cheias dos rios, inclusive aqueles canalizados. A água se precipita há milhares de anos nos mesmos locais. E à medida em que nós impermeabilizamos o solo, ela vem com mais velocidade e causa as inundações. Então, é algo com o qual temos que conviver, né? Porque vivemos uma área sujeita a esse tipo de fenômeno. O que nós temos que fazer? Melhorar o escoamento da água, ampliar a capacidade de absorção da água do solo, né? O que fazemos para isso? Nós conseguimos, só no ano passado, eu não tenho o número ainda neste ano, mas no ano passado foram 155 mil toneladas de detritos que nós retiramos de córregos, galerias, polders, piscinões e bueiros na cidade de São Paulo, tá? Jogados ali pela poluição difusa e também por uma atividade cultural, educacional errônea da nossa população, né? Quando eu falo retirar detritos, eu falo de carro, automóvel, geladeira, né, até papel, né, canudinho, né? Então, esse trabalho é um dos primeiros trabalhos que nós começamos a monitorar já em setembro, né, para poder manter o nível de escoamento. Obras de contenção de enchentes em vários rios e córregos, vários deles ocupados pela população do entorno. Então, está se fazendo muitas obras hoje na cidade de São Paulo de contenção de enchentes, ou seja, se coloca um material articulado, né, pré-moldado, para que, quando vem a cheia, né, ele tenha a possibilidade de ser contido dentro do leito e não extravase para atingir as casas que, às vezes, estão coladas no rio, né? É um trabalho de engenharia civil complicado. Uma outra área importante, conter as cheias. E isso como a gente faz? Se a gente tem hoje uma área mais impermeabilizada, que faz com que a chuva, quando se precipita, corra com mais velocidade, nós precisamos reduzir essa velocidade nas enchentes. Como fazemos isso? Piscinões e polders. Nós temos quase 7 dezenas de polders e piscinões já instalados na cidade de São Paulo, né? Os polders são aqueles reservatórios mais próximos dos rios e córregos, né? E os piscinões já são obras maiores, né, que são feitas nas áreas onde se tende a correr a água e produzir inundação. O que eles fazem? O que esse sistema faz? Ele enche primeiro, né, e depois ele solta a água com mais vagar. E, com isso, se evita cheias e inundações em áreas que, tradicionalmente, já eram inundadas. Esse trabalho hoje é controlado eletronicamente. Nós temos hoje todo um sistema de controle das vazões e dos níveis dos piscinões que entra imediatamente em vigor, né, em funcionamento, quando começa a haver notícia de precipitação de chuvas.
Você destaca, secretário Pinheiro Pedro, essa geografia de São Paulo, né, os morros e a água que desce, escoa rapidamente ali para os fundos de vale, e os problemas acontecem nas encostas, acontecem nos fundos de vale. Destacou que é feito um monitoramento eletrônico para observar a situação num momento de uma chuva e de uma precipitação muito forte. Agora, há assim, uma sensação, um sentimento, às vezes, de enxugar gelo, secretário, porque as obras são necessárias, as obras são feitas, mas, como o senhor destacou, muito lixo, muito detrito retirado dos córregos, dos fundos de vale, e se isso não ocorresse, se essa poluição difusa não ocorresse, se houvesse uma conscientização melhor da população em relação ao depósito do lixo, a destinação correta e tudo, muitas obras não poderiam ser feitas, ou seja, é um esforço muito grande sendo feito de trabalho, de dinheiro gasto e que poderia ser economizado. Tudo isso, para a gente, traz assim, uma certa indignação, a gente fica, mas como é que se perde tanto dinheiro, se perde tanta força, tanta energia para uma situação que poderia ser evitada, né? Como é que o senhor se sente assim? Mas sabe, Mauro, a gente tem que constatar, o primeiro ato de governança é constatar o fato. Qual é o grande fato da cidade de São Paulo? Nós sofremos um afluxo de gente muito grande para a nossa cidade. Infelizmente, nós temos um descontrole territorial. As pessoas vêm, não têm onde ficar, vão ocupar os fundos de vale, as encostas de morro e a beira dos rios. Não são poucos. Nós temos pelo menos 2,5 centenas de rios na cidade de São Paulo, dentro do município, e milhares de córregos e nascentes. E é nessas áreas, que geralmente são menos valorizadas, né, que nós temos essas ocupações irregulares. Eu tenho visitado as zonas periféricas da cidade constantemente, inclusive para poder verificar como é que está o andamento de obras e tudo. Não é a minha área direta, né? Isso está a cargo da Secretaria de Infraestrutura e das subprefeituras, mas, como coordenador, nós vamos, né, precisamos estar em contato com os subprefeitos e tal. E, assim, por exemplo, eu tive recentemente ali em São Miguel Paulista, embocadura do Rio Tietê, do córrego Itaim, né, os outros córregos ali. Nós aqui na cidade de São Paulo fazendo um trabalho de contenção de enchentes, né, produzindo uma urbanização de uma área extensa de ocupações irregulares, né, que estão começando a se formar, a se transformar em bairro e construindo os piscinões. Aí você olha um pouco mais adiante a cidade de Guarulhos, que é de onde vem a água. Toda a área aterrada por despejo irregular de entulho dentro do rio. E, imediatamente, os barracos sendo construídos. Ou seja, é você limpar aqui e ver o problema piorar ali adiante e não poder fazer nada, às vezes, porque é outra gestão. Né? Por isso, a importância de nós termos agora uma discussão metropolitana sobre essa orientação. Né? Outra coisa importante, por mais que a gente atue, nós temos pessoas morando em áreas de risco. E nós temos hoje, em São Paulo, quase 600 áreas de risco cadastradas. Né? São 493 que estão cadastradas hoje, né? Mas nós sabemos que ainda outras áreas estão se formando em menor grau, né? E à medida que elas vão sendo detectadas, a Defesa Civil entra em contato com essas pessoas, lista os contatos dentro de uma rede social, a gente usa muito o Telegram, porque cabe mais gente, né? E aí essas pessoas são informadas caso haja risco, né, de deslizamento ou de escorregamento ou de inundação. Como isso é feito? Nós temos um centro de gerenciamento de emergências na cidade de São Paulo. Esse centro de gerenciamento ele tem uma série de detectores, né?
e além de 2 radares, um banda S e um banda X, e mais o sistema de satélite. E um grupo de excelência, que, aliás, informa toda a imprensa nacional, né? É o CGE que informa, né? de gente encarregada de fazer as previsões. Então, nós sabemos quando vai haver um maior índice de precipitação, né? Prevemos isso, e aí esse sistema de controle de cheias, de controle de enchentes, entra em vigor até mesmo para simular as áreas de inundação ou os riscos de deslizamento. E é por isso que a gente, preventivamente, às vezes até desloca as pessoas dessas áreas, preventivamente, para que elas não sofram. Mesmo assim, é óbvio que nós vamos ter sempre gente morando em situação irregular na beira de um córrego que, de repente, enche, até mesmo porque ele foi obstruído, né, a jusante pelos detritos jogados ali. Né? É um comportamento humano. Né? A gente também, por mais que a gente faça, a gente também tem que conviver com esse problema, que não é só aqui, hein? É mundial. Né? Nós tivemos enchentes e inundações agora na Itália, violentos, né? Inundações na Alemanha, impressionantes, né? E também nos Estados Unidos. Então, não é uma coisa, independe da capacidade tecnológica da governança. Nós convivemos com essas irregularidades no mundo todo. Uma última pergunta a respeito dessas questões do clima, secretário Pinheiro Pedro. Depois a gente vai falar sobre o clima político no Brasil depois no intervalo. São 12h34 agora. Para a gente falar da Operação Integrada de Defesa das Águas, a sigla OIDA, né, que faz um levantamento aí sobre loteamentos clandestinos em áreas de mananciais. Qual que é o balanço que dá para fazer desse trabalho num problema que é, ao mesmo tempo, social? As pessoas não têm onde morar, acabam fazendo as suas ocupações, onde acham que podem e devem fazer, mas é também um problema policial. A gente sabe aí do crime organizado nessas áreas de mananciais e que vendem os loteamentos clandestinos. Tem um trabalho feito pelo ex-vereador Natalini também, um grande dossiê a respeito disso. Enfim, qual é o balanço que pode ser feito? Bom, nós reiniciamos as operações da OIV em 2021. Né? Elas estavam meio que paradas, né? Desde a época do Fernando Haddad, né? Do governo do prefeito Fernando Haddad, aquilo parou. O que aconteceu? Nós tínhamos já um índice grande de ocupações irregulares da cidade de São Paulo em áreas de mananciais. Esse índice, de 2012 para 2021, quando reiniciamos as operações, ele se ampliou 8 vezes. Ou seja, um volume enorme de ocupações começou a se processar. E o que nós percebemos, e aí é que é interessante, deixou de ser uma questão relacionada a movimentos por moradia, né, que ocupavam com barracos áreas de mananciais. Era um problema social, mas igualmente preocupante. Não, o que nós vemos hoje é do dia para a noite uma atividade industrial. Tratores entram, devastam a área, desmatam, fazem os arruamentos, às vezes até com postes novos, com iluminação a LED, né? E instalam rede de abastecimento de água com relógio, numerado, às vezes, pela concessionária, que é uma loucura, mas acontece, e do dia para a noite, né? Ou em questão de semanas, você tem um enorme loteamento de classe média sendo instalado hoje nessas áreas de mananciais. Isso é uma especulação imobiliária organizada pelo crime, pela criminalidade. Né? É difícil até a fiscalização. Os fiscais das subprefeituras muitas vezes chegavam lá, constatavam o loteamento, lavravam a multa. Quando eles chegavam na subprefeitura, a multa estava em cima da mesa deles com bilhete: sabemos onde você mora. Então, diante deste nível de descontrole da criminalidade, nós tivemos que tomar um outro tipo de atitude. Montamos essas operações integradas. Elas são fruto de um trabalho da Prefeitura de São Paulo com o governo do Estado. Então, a Polícia Militar e Ambiental e a Secretaria de Mudanças Climáticas fazem parte, a Secretaria pelo gabinete do prefeito, fazem parte da coordenação geral dessa operação. E aí nós temos todo o aparato de fiscalização ambiental,
Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, para fazer as operações. Nós já fizemos 24, eu estou aqui com o assessor para poder me lembrar dos números, 24 operações conjuntas. Essas operações, Mauro, são operações de guerra. Nós identificamos a área onde vamos operar para poder desfazer o loteamento. Isso é feito em segredo. Aí nós temos que marcar o local, né, dentro de uma subprefeitura, onde nós vamos reunir o grupo. O grupo é formado por equipes de desfazimento, equipes de demolição, tratores para poder fazer a demolição, recolher o material, né, pranchas para poder recolher equipamentos. Aí as viaturas de policiais, helicóptero, drone, Guarda Civil Metropolitana e os fiscais. Então, a gente reúne isso tudo no local e só então, no briefing, a gente diz para onde é que esse grupo vai se deslocar. Isso tem feito com que a gente consiga, muitas vezes, surpreender a ocupação no seu início e fazer as demolições da infraestrutura, que é o que estamos hoje nos concentrando. Nós não demolimos casas que já estão ocupadas. Isso é muito importante a gente deixar claro. As casas que já estão ocupadas, nós notificamos, né? Porque não é justo, ainda mais nesse momento pós-pandemia, com a economia toda, você retirar à força a pessoa que já está morando no local. Mas as casas em construção e a infraestrutura, nós demolimos. O interessante, Mauro, é que é interessante a gente colocar esse ponto. Muitas vezes a gente chega no local, a primeira coisa que nós encontramos lá são os advogados. Eles estão lá já, né? Muitas vezes não dizem a mando de quem, falam, não, nós estamos aqui defendendo a associação, porque sempre tem uma associação de moradores, né, que, na verdade, atua de maneira cíclica, né? É um laranja, né, dos especuladores imobiliários, né, que estão fazendo o loteamento no local. Esse trabalho envolve, portanto, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e agora tem o grande reforço, o apoio da nossa estrutura da Prefeitura de São Paulo nesse trabalho, né? É um trabalho difícil, mas que já rendeu, para você ter uma ideia, além dessas pouco mais de 20 ações conjuntas, que são caras, né? Nós já temos quase 155 outras ações, né, feitas pela Guarda Civil Metropolitana e mais outras milhares de ações feitas pelas guarnições da Polícia Militar Ambiental e Fiscalização. Portanto, o efeito disso é sinérgico, né? E estamos, de certa maneira, desestimulando, reduzindo o volume de ocupações irregulares dessas áreas. Faltando 18 minutos para 1h da tarde, a gente vai fazer uma parada breve agora. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, ao vivo pela UTV e também pelas nossas redes sociais. Nossa conversa com Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, ele é secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Na sequência, a gente vai falar sobre as invasões em Brasília e toda aquela destruição, clima político no país a partir disso. O intervalo rapidinho, a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, faltando 17 minutos para 1h da tarde. Esse é o programa Gente que Fala, ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. E o nosso entrevistado de hoje, o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, ele é o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Nosso próximo tema por aqui, a invasão dos prédios dos 3 poderes em Brasília, no domingo, que foi destaque. Continua, né, em destaque aqui na imprensa internacional. Jornais estrangeiros compararam o ataque ao Capitólio,
nos Estados Unidos, que aconteceu em 2021, quando apoiadores de Donald Trump invadiram o local para protestar contra a eleição de Joe Biden como presidente do país lá. Bom, aqui trazendo tudo para a nossa realidade, dá para fazer essa comparação, Pinheiro Pedro, uma vez que tudo isso aconteceu exatamente 2 anos e 2 dias após a invasão do Capitólio, e essa ação coordenada que evidentemente houve, principalmente pelos grupos de Telegram, qual que é a sua avaliação? Bom, o que a gente observa é que, primeiro, é um fenômeno global de radicalização política. Nós temos 2 movimentos muito claros no mundo, né? Primeiro, um movimento globalista, que não se confunde com a globalização enquanto fenômeno sociocultural e econômico. O movimento globalista é aquele que relativiza as soberanias dos países, né, em prol de uma concentração econômica, e, por outro lado, os chamados soberanistas, né, que são países que são governados hoje por entidades, por estados com um viés mais nacionalista. Essa ação ela transcende a esquerda, a direita, essa discussão relacionada a comunismo versus capitalismo, ela já ultrapassou em muito o Muro de Berlim, entendeu? Então, dentro dessa discussão, nós temos o que nós chamamos de conflitos assimétricos, né? O que é um conflito assimétrico? Por exemplo, você tem um Estado nacional e toda uma estrutura de comunicação oficial, inclusive de grande imprensa, que é bombardeado por redes sociais, né? Ou seja, grupos de pessoas conseguem hoje ter uma capacidade, muitas vezes, de articulação e de comunicação mais dinâmicos do que o próprio aparato oficial estabelecido por concessão de redes de rádio e televisão. Essas assimetrias, né, elas estão sendo estudadas hoje no campo da estratégia geopolítica mundial, né? Mas, pelo visto, nós ainda temos muito pouca informação disso no Brasil. No Brasil, nós ainda estamos atolados numa discussão de esquerda-direita que é menor, muito menor, do que essa discussão do aparato das assimetrias que nós vemos no mundo todo. Por isso, eu não faço esse paralelo. O que eu vejo com referência ao que ocorreu em Washington, né, é algo maior. E outra, lá, sim, o Capitólio foi pego de surpresa. Um movimento que, de repente, de uma hora para outra, fez com que houvesse aquela invasão, que foi devidamente reprimida. Aqui, nós verificamos nas redes sociais toda uma articulação voltada para um movimento de massa em Brasília, né, que estava previsto, né? O que não podia acontecer era, no dia de um domingo, que era patente que estavam todos ali para fazer a manifestação, que o próprio governo federal reduzisse em 80% o volume de segurança nos prédios dos poderes constituídos, né? Ninguém viu, né? Não tinha uma guarnição de polícia militar, a Polícia Rodoviária Federal, que é a atribuição do Ministério da Justiça, não fez um controle de acesso ao Distrito Federal. A Guarda Presidencial, que é do Exército, não estava no Palácio. Então, o que a gente viu ali foi uma certa coreografia que muito me preocupa, né? Quando você não é pego de surpresa, você não tem desculpa para o que aconteceu. Mas é óbvio, eu não tenho nenhuma dúvida, o que nós sofremos ali foi um atentado aos poderes constituídos da República. Quando você invade um Congresso Nacional, invade o Palácio do Planalto e invade o Palácio da Justiça, você não está depredando esses prédios, você está atentando contra os poderes da República. Então, é óbvio, isso precisa ser bem investigado, precisa haver punições e precisa haver uma investigação profunda e um processo judicial transparente e público. O que nós não podemos admitir é que, por conta de um ato de vandalismo de massa, você suprima a ordem jurídica constituída para elaborar uma repressão, né, por exceção. Isso é que a gente não pode permitir que aconteça. Eu estou com muita preocupação hoje nesse clima político, porque o que eu estou vendo é um clima de revanchismo, um clima de polarização que parece que, em vez de ser contida pelo governo federal, pelo Congresso e pelos órgãos de segurança, parece que está sendo estimulado, né?
e a prisão de terroristas de 70 anos de idade, né, ou de 6 anos de idade, né, em espécie de campos de concentração, coisa que a gente não poderia jamais imaginar que ocorresse, né, em pleno século XXI no Brasil. Né? Isso me preocupa, me parece ser um amadorismo profundo. E eu dou um exemplo histórico, Mauro. Em 2017, nós tivemos invasão de ministérios, quebra-quebra no Congresso Nacional por movimentos sociais. Quebraram tudo. O presidente Temer baixou uma garantia de lei e ordem ao meio-dia. O ministro da Justiça era o Alexandre de Moraes. Às 6 horas do mesmo dia, o movimento estava contido e as pessoas presas. O que aconteceu agora? Percebe a diferença? Sim. Está havendo um descompasso de governança e isso começa na própria governança do governo federal. Secretário, a gente vai precisar entender melhor essa situação que o senhor explicou sobre a questão globalista, soberanistas de um lado e do outro, o senhor destacou? Soberanistas e globalistas. Soberanistas de um lado e globalistas do outro. A gente vai precisar entender melhor essa questão que é filosófica, portanto, ela é mais teórica do que prática. Prática seria ali entender, olha, a coisa está acontecendo, o pessoal está se movimentando, os ônibus estão chegando e tem um risco de invasão aí. O que a gente tem que olhar? Veja, a radicalização é grave. Quando você coloca muita gente numa área, você precisa resguardar o direito de manifestação, mas também se prevenir das repredações. Né? Então, eu tenho medo das confusões. Você começar a reprimir a manifestação democrática, né, a título de punir as repredações. Você entendeu? Ou seja, você criar um estado de exceção a pretexto de defender a ordem democrática. Isso nós já passamos pelo Brasil e durou 20 anos de ditadura. Eu acho que nós já aprendemos o suficiente para não incorrermos nesse equívoco mais. Né? Agora, a falha não foi maior da defesa ali da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, estava nos Estados Unidos. O seu substituto aqui municiou de forma talvez não muito eficiente, não muito eficaz, o governador ibanês, e acabou levando a tudo isso. Não houve uma falha no Distrito Federal, em vez de uma falha no governo federal? Não, eu acho que o governador é a autoridade. Você não suprime o governador depois que a porta foi rompida, entendeu? Vai consertar a fechadura, suprimindo a autoridade de quem foi ali posto como mandatário pelo voto popular. Totalmente equivocado esse sistema. A intervenção no Distrito Federal também não se justifica. O que você pode é apurar as responsabilidades. Agora, Distrito Federal é federal. A segurança é compartilhada. Nós temos um GSI, que é um centro de inteligência do presidente da República. Nós temos uma vila militar, temos uma guarda presidencial, temos uma polícia rodoviária federal, temos uma guarda nacional, né? um Corpo Nacional de Segurança. Ou seja, cadê esse pessoal? Agora nós vamos ficar buscando, olha, a culpa é de fulano, ciclano, beltrano. Não. O que deveria ser feito hoje, se nós tivéssemos efetivamente lideranças de nível de estadista no Brasil, era alguém ir à TV, fazer um discurso de conciliação nacional, apurar com o devido processo legal, e não por meio de um inquérito ilegal, onde a defesa não tem nem acesso às informações, apurar efetivamente o que aconteceu e responsabilizar as pessoas. Isso é que deveria estar sendo feito. O que nós estamos vendo é um circo. É duro eu falar isso, mas eu falo com alguém que estuda isso há anos, que foi professor da Academia de Polícia Militar, que conhece direito constitucional, trabalha com direito público a vida toda, né? E o que está vendo hoje é, assim, a perda de um aprendizado que o Brasil já teve. Nós tivemos presidente da República, como Juscelino Kubitschek,
que enfrentou uma oposição lacerdista muito pior do que os governos de hoje enfrentam, que enfrentou 2 golpes de Estado militares, 2 golpes de Estado, tentativas, né? Anistiou em seguida à prisão os responsáveis e ainda conseguiu tocar uma obra fenomenal que é Brasília e instalar um parque industrial nacional. Isso é um estadista que nós estamos vendo hoje, a discussão Rastafari. E sobre responsabilizar as pessoas, secretário Pinheiro Pedro, esse é um trabalho demorado, é preciso identificar de fato quem são essas pessoas e fazer as devidas cobranças. Enquanto isso, o reparo da quebradeira tem que ser feito, tudo precisa ser consertado por lá. Vai muito dinheiro, não se sabe ainda exatamente quanto, e é dinheiro nosso, meu, seu, de todos nós aqui, do imposto que nós pagamos. Como é que isso vai ser feito, pode ser feito? Pois é, veja a preocupação. O presidente abre um decreto de intervenção federal, ele tem que ser submetido ao Congresso. Agora eu soube hoje que o Congresso está atrasando a análise porque o prédio foi destruído. Ora, o Congresso se reúne até da forma como nós estamos hoje fazendo. Se reúne virtualmente. Né? Esse discurso me parece muito o que aconteceu com o incêndio do Reichstag em 1933, na Alemanha. Né? O Reichstag pegou fogo e aí nunca mais se reuniu. Né? Agora, o fato de você destruir o prédio não quer dizer que a governança não continue. Eu estou vendo assim, que a investigação tem que ser muito bem feita, mas ela não se fará mantendo presos milhares de indivíduos que se deslocaram para um ato pacífico e foram surpreendidos com atos de depredação praticados por algumas centenas. Não está correto isso. Não é justo. Como diz Cícero, excesso de justiça é injustiça. Não é justo. Entendeu? Está faltando liderança. Estamos vivendo um período de imensa mediocridade na governança nacional, nos 3 poderes. Medíocres nos 3 poderes. E não é de hoje. Não estou dizendo que é só o atual. Né? A gente tem sentido um decréscimo na qualidade monstruoso dos nossos administradores públicos e, principalmente, do judiciário. Então, o resultado nós estamos vendo agora. Perguntas da nossa audiência, secretário Pinheiro Pedro, bem rapidamente, faltam 3 minutos para 1h. Seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, obrigado, seu Jaime, aqui pela participação, pelo envio da sua pergunta. Ele quer saber se a sua secretaria tem algum tipo de relacionamento com prefeituras de cidades do entorno de São Paulo. Tem, né? É um trabalho metropolitano que se faz, o senhor acabou destacando aqui na nossa conversa. Nós temos continuamente, inclusive estamos desenvolvendo agora com as cidades do entorno, principalmente da região do Grande ABC, uma ação metropolitana pelo clima. Vai ter novidades aí em breve. Daniela Neves, no Instagram, quer saber se o senhor sabe de algum programa da Prefeitura para plantio de árvores. Tem. O programa de plantio de árvores da Prefeitura já se faz há muito tempo por meio das compensações ambientais. Chegou um momento em que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente já não tinha mais lugar para plantar as árvores das compensações. Começou a plantar em cemitério. Então, há um projeto. O que nós estamos fazendo agora? O prefeito Ricardo Nunes sancionou o PMAU, que é o Plano Municipal de Arborização Urbana. Finalmente, com esta lei, que foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, nós vamos iniciar agora uma ação coordenada de plantio de árvores nas áreas que estão desprovidas. É muito engraçado. São Paulo tem 48% de sua área territorial coberta por árvores. É uma das cidades com maior cobertura vegetal. No entanto, é assimétrico. Nós temos bairros inteiros que não têm uma única planta sequer. Então, nós vamos precisar agora começar a corrigir isso. Né? E a pergunta do Tiago Isola, ele está no YouTube, secretário Pinheiro Pedro, perguntando: seria interessante municípios menores implementarem grupos de trabalho para tratar das questões das mudanças climáticas? E qual seria a sugestão para que esse caminho seja seguido?
Olha, nós já fizemos aqui na Secretaria de Mudanças Climáticas, Executivo, 47 grupos de trabalho. Quase todos eles são interinstitucionais. Nós temos grupos de trabalho, inclusive, com o Estado do Acre, né, como eu citei logo no início. Portanto, Isola, seria muito bem-vindo nós praticarmos um trabalho aí, principalmente na sua região, que eu conheço. O Isola é um dirigente muito importante lá em Sarto, né, que é uma cidade que sofre muito com os problemas de enchentes do Tietê, né, Mauro? Então, vamos trabalhar conjuntamente, vale a pena. Sua despedida, secretário, vamos lá. Olha, Mauro, para mim é um prazer estar esse papo com você, é sempre muito bom. Muito obrigado a você, ao Fausto Camunha, a Cenilda, ao Pedro, né, por essa oportunidade. O Gente que Fala é efetivamente um grande canal de debate da cidade de São Paulo, né, e que trabalha com a política nacional como um todo. E eu estou aqui sempre à disposição na Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas para ajudar a melhorar o clima da cidade, né? Inclusive o político também, né? Muito obrigado. Viu? Muito obrigado pela presença, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Obrigado pela presença, pelas informações, pelas orientações aqui para a nossa população, nos ajudando a prestar esse serviço aqui no programa Gente que Fala. Estejamos juntos muitas e muitas vezes ao longo de 2023, levando a todos aqui todo o trabalho importante que é feito aí pela sua secretaria. Até uma próxima oportunidade. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, que tem realização da ABECOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na direção-geral da AltV, o Alberto Luchetti, e você, espectador, você internauta aí do outro lado, sempre a presença, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, pela AltV e também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos